Terra Vista! Foi com este grito que naquela manhã de quarta-feira, Pedro Álvares Cabral avistou a costa brasileira e ancorou suas caravelas para dar início a uma grande descoberta. E é esta história que nós vamos desvendar hoje. Pedro Álvares Cabral era conhecido como um grande azarado. Ele não era um bom navegador, mas ainda assim recebeu a primeira missão que o levaria às Índias para estabelecer relações diplomáticas e comerciais. E foi nessa rota que ele esbarrou em terras tupiniquins. O Cabral, ele era um fidalgo português, senhor de Belmonte, pertencia à política portuguesa, fazia parte da administração régia e era também navegador e explorador. E foi escolhido para participar de uma expedição que continuaria o trabalho anterior de Vasco da Gama e firmaria a posição de Portugal nas Índias. Mas esta patente gera algumas controvérsias. Historiadores dizem que o verdadeiro descobridor do Brasil foi Duarte Pacheco, em aproximadamente 1496. Isso seria, Igor, pelo menos 4 anos antes de Cabral. No livro que Duarte Pacheco escreveu, Esmeralda de Situ Orbis, ele faz referências à costa brasileira, destacando a geografia, fauna, flora e muito mais. O expansionismo marítimo e comercial europeu é um movimento que começa no século XV. Começa com os portugueses, com a tomada de Ceuta, em 1415. E no mesmo século, mais para o final, a Espanha entra também nesse movimento, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, esse expansionismo, ele na verdade envolveu os estados europeus, sendo que Portugal e Espanha, eles tiveram assim o pioneirismo no movimento. Então, fica difícil você falar quem foi o primeiro, o segundo ou o terceiro, porque é um movimento europeu de expansão, de busca de um novo caminho marítimo para as Índias e que acabou se desdobrando na descoberta e conquista da América. Isso explicaria a carta de Pero Vaz Caminha, que falava em achamento dessas terras e não em descobrimento ou em casualidade. É provável que o país já tivesse sido avistado anteriormente, comprovando que o desembarque naquela manhã de abril de 1500 foi mera formalidade, uma questão que ainda não foi esclarecida. Essa é uma outra discussão, que a historiografia hoje vem avançando sobre os documentos relacionados ao descobrimento. E aí, por descobrimento, nós também temos que relativizar, porque essas terras já eram ocupadas, já tinham uma população com a sua cultura, os nativos. E, portanto, o que ocorreu na época foi a conquista e ocupação. O Tratado de Tordesilhas, assinado 6 anos antes do descobrimento do Brasil, dividiu o que é hoje a América do Sul, entre Portugal e Espanha, e pode ser mais uma evidência que a terra já teria sido ocupada antes de 1500. A descoberta da América, em 1492, ela vai definir a existência de terras além-mar. E isso daí gera a necessidade de definição de áreas de influência de Portugal e de Espanha, que eram os estados navegadores da época. E aí vem a Bula Intercetera, que foi um acordo anterior, um acordo, espécie de um documento papal que prejudicava Portugal. Portugal não aceita e no ano seguinte vem o Tratado de Tordesilhas, que nada mais foi que uma política diplomática de definição de áreas de influência de Portugal e da Espanha. O primeiro contato entre os nativos e os portugueses foi realizado de forma amistosa. Logo de início, os índios receberam presentes e ofereceram alguns outros em forma de agradecimento.
Os contatos iniciais, não só com portugueses, mas como qualquer povo diferente para o nativo, se deu de forma amistosa, porque não houve assim o impacto da permanência. Os nativos viram a chegada desses estrangeiros, desses diferentes, né, e o retorno deles. Então, sempre que chegavam, traziam algum mimo para os nativos e, para retribuir, os nativos faziam o que eles queriam, que era a retirada de pau-brasil. O Brasil, batizado de Ilha de Veracruz, entrava naquele instante no curso da história. No dia 26 de abril, os portugueses celebraram uma missa de Páscoa, a primeira de muitas, já que os padres vieram com o intuito de catequizar os índios. A primeira missa, ela tem a ver com a própria presença da igreja muito forte na expedição, né? E a introdução mesmo do catolicismo, não de vez, mas de chegada. Todas as belezas naturais e o interesse dos portugueses nessas novas terras deram início à colonização no Brasil. Mas esse tema é um assunto para o próximo programa. Até lá!